Meus queridos, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Firmes e fortes na preparação para a sua carreira pública? Na nossa aula de hoje, meus queridos, a gente vai dar continuidade no estudo da legislação penal especial, né? Então, a gente, na parte 1 da aula, nós iniciamos o estudo da lei de drogas, né? Então, só a título de recordação, nós vimos que a lei de drogas cuida-se de uma lei de natureza híbrida, na medida em que ela traz disposições vinculadas a tipos penais incriminadores específicos ao contexto das drogas, bem como ela traz também aspectos procedimentais especiais, de modo que por isso a ela nós temos a denominação de lei especial extravagante. Então, na aula passada, nós iniciamos o estudo da lei no tocante aos tipos penais incriminadores que se encaixam, né, dentre os artigos 28 até o 37. E finalizamos, pessoal, na aula passada, justamente nas causas de aumento de pena que são aplicáveis entre o artigo 33 e o artigo 37. Então, hoje nós vamos finalizar com tipos penais incriminadores que não são abrangidos pelas causas de aumento de pena. Então, nós finalizamos justamente naquele ponto ali das majorantes e depois, logo em seguida, nós vamos ver os principais aspectos procedimentais da lei. Claro, tudo aquilo que é preciso para a sua aprovação, aquilo que se porventura for cobrado no contexto, né, da lei de drogas, certamente você vai arrasar e vai conseguir gabaritar a sua prova. Então vejam vocês que, dando sequência ao estudo dos tipos penais incriminadores, na aula de hoje nós iniciamos o estudo da única modalidade culposa da lei de drogas. Então, a título de recordação, lá na teoria do crime, é sabido para que eu tenha um tipo penal incriminador, né, na modalidade culposa, o primeiro requisito que eu necessito é a tipologia culposa, ou seja, né, o nosso ordenamento jurídico ele só aceita um tipo culposo quando, né, o tipo penal expressamente prevê essa modalidade culposa. Então, por outras palavras, se eu não tenho no tipo penal incriminador, ou seja, no crime propriamente dito, nenhuma alusão à modalidade culposa, né, então, obviamente, nós não temos cabimento de modalidade culposa daquela natureza de crime. Então, por exemplo, né, suponhamos que eu seja uma caminhoneira que eu transporte cargas. No meu transporte, ficou acordado que eu transportaria, suponhamos, sal de fruta, saleno em sacas, né? Então veja, enquanto caminhoneira, na verdade, quando eu recebo a carga, já o caminhão carregado com essa mercadoria, o correto seria que eu verificasse ao menos a natureza daquilo que tem sido transportado, para ver se bate com a descrição do produto ao qual eu me comprometi a fazer o transporte. Mas veja que nesse meu exemplo, meus queridos, eu simplesmente não chequei a carga que eu iria transportar, de modo que no curso do trajeto fui parada por policiais rodoviários federais que, em uma fiscalização de rotina, constataram que, na verdade, eu estava transportando cocaína. Então vejam vocês que eu, na condição de caminhoneira, deixei de observar uma cautela que eu deveria observar, na medida em que eu iria transportar aquela determinada carga, né, nos termos lá do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. No entanto, o que aconteceu? Eu fui negligente, eu deixei de observar essa cautela, que é justamente uma das formas pelas quais se reveste o crime culposo. Mas vejam vocês que lá no artigo 33, que nós estudamos, ao longo do caput e também dos seus parágrafos,
nós não constatamos nenhuma modalidade culposa para o crime de tráfico, de modo que nesse meu exemplo, a mim não poderá ser imputada a prática do crime de tráfico culposo, ou seja, tráfico de drogas culposo. Por quê? Porque não existe essa tipologia culposa prevista num dos parágrafos do 33, ou seja, não temos a previsibilidade legal, a previsão legal de que há o tráfico culposo. Então veja que eu só posso ter um crime culposo quando o artigo expressamente já se reveste, já descreve essa modalidade culposa, ou quando muitas vezes eu tenho, né, o crime como, por exemplo, lesão corporal no caput dolosa, mas em um de seus parágrafos eu tenho ali a previsão para a modalidade culposa. Então veja que no nosso caso, aqui no artigo 38, o crime ele é culposo por uma previsão expressa inserida já no caput do nosso tipo penal incriminador. Então veja, os verbos nucleares: prescrever ou ministrar culposamente. Então veja que a elementar aqui, ela já está diretamente caracterizada na modalidade culposa. Então, prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, olha lá, pena detenção de 6 meses a 2 anos, e o juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal da categoria profissional a que pertença o agente. Então veja, meus queridos, primeiro ponto: se eu prescrevo ou ministro de forma dolosa determinada quantidade de substância, ou seja, de droga, que cause dependência física ou psíquica, vejam vocês que eu vou estar onde? Eu vou migrar lá para o artigo 33. Então, quando eu prescrevo ou ministro dolosamente, né, essa substância, droga, veja que a mim serão imputadas quaisquer das condutas descritas no caput do 33. Então, aqui é uma modalidade exclusivamente culposa. Ok? Então esse é o primeiro detalhe. Vejam no segundo detalhe que no parágrafo único nós temos: o juiz comunicará a condenação ao Conselho Federal vinculado à categoria profissional a qual pertença o autor da conduta criminosa. Então veja que se eu tenho alusão a esse Conselho Federal vinculado ao profissional, certamente é porque se cuida de um crime próprio, na medida em que, no tocante àquele que pratica, ao sujeito ativo, o verbo nuclear, são exigidas características especiais. Então vejam vocês que não é qualquer pessoa que pode ministrar ou prescrever essa substância, né? Então nós temos na conduta de prescrever quem? Médico, veterinário ou dentista. Então, quem pode prescrever culposamente droga em dose excessiva? Médico, veterinário ou dentista. A outra, a conduta de ministrar. Quem pode ministrar? Então, nós temos quem? Profissionais da farmácia e também de enfermagem. Quando a pessoa ministra, ela entrega. Quando a pessoa prescreve, ela receita. Veja que enfermeiros, médicos, médicos veterinários, farmacêuticos, dentistas, todos eles aqui nessas modalidades, repetindo, necessariamente terão que agir culposamente. Se eles ministram ou prescrevem de forma dolosa, nós vamos migrar lá para o artigo 33, para o tráfico de drogas. Tudo bem? Então, recordem-se que esses verbos nucleares, prescrever e ministrar, inclusive estão inseridos lá no artigo 33. Só que lá
caracterizados pela forma dolosa, diferente da nossa previsão aqui, ok? Então veja, quais são as hipóteses em que nós vamos ter essas modalidades? Quais são as circunstâncias nas quais as pessoas indicadas vão poder ministrar ou prescrever? Então olha lá, quando o paciente não necessita da droga, quando a droga ela é prescrita ou ministrada em doses excessivas, ou quando a droga é prescrita ou ministrada em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Todas elas revestidas da forma culposa. Tudo bem, meus queridos? Vejam que essa é a única modalidade culposa prevista na lei de drogas. Isso sempre cai em prova, porque, não sei se vocês se recordam, nós estudamos na parte 1 que, em regra, os crimes que são previstos na lei de droga são crimes comuns, na medida em que não exigem nenhuma condição especial daquele que pratica a conduta enquanto agente, e nós vimos até que se cuidam de crimes vagos em sua maioria, então por isso aqui em pouquíssimas hipóteses a gente faz uma menção à inexigibilidade de condição especial para aquele que figura enquanto vítima, porque lembra, a nossa vítima aqui, na maior parte dos crimes, são a coletividade, a saúde pública. Então aqui o nosso foco mais no tocante à classificação dos crimes, se é próprio ou comum, o nosso enfoque maior aqui, nesse caso, são os autores do crime, os agentes do crime. Então veja que aqui nós temos uma exceção à grande regra da lei de drogas, ou seja, nesses casos específicos são exigidas características especiais daqueles que praticam quaisquer das duas condutas que estão descritas no tipo penal incriminador. Tudo bem, meus queridos? Com relação ao artigo 38, o que nós tínhamos para aprender de mais importante, nós já estudamos, tá? Na sequência, meus queridos, nós temos o outro crime do artigo 39, condução de embarcação ou aeronave após o consumo de drogas. Então, olha lá, conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas. Aqui, meus queridos, se cuida de um crime de perigo, Então, veja, conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Então, veja, aqui o agente, ele efetivamente necessita fazer o consumo de drogas, bem como também não basta só ele conduzir essa embarcação ou aeronave. É necessário que ele esteja expondo a dano potencial. Então, veja, pilotando o barco de maneira arriscada, de maneira perigosa, porque veja, se a pessoa ela fez o uso da droga e ela não está expondo a nenhum dano potencial, eu não tenho a elementar, uma das elementares do crime, porque veja, crime de perigo concreto. Então, nesse caso, eu não vou ter o crime. Eu necessito dessa exposição a dano potencial, tá? Vejam vocês que esse tipo penal incriminador, ele tão somente se refere à aeronave e à embarcação. Então, veja, condução de veículo, a pessoa fez o uso de droga, foi conduzir o veículo, expondo a perigo. Não vamos aplicar esse tipo penal incriminador do artigo 39 da Lei de Drogas. Aqui é só aeronave e embarcação, pessoal. Isso aqui, quando cai em prova, eles colocam um veículo automotor. Falso. Veículo automotor, não. Aqui somente embarcação e aeronave. Tudo bem? Então coloquem, grifem nessas duas palavras aí no Código Penal de vocês. A pessoa, o agente fez o uso de maconha, foi dirigir um carro, pilotar uma moto.
vamos aplicar Código de Trânsito Brasileiro, tá? Embora dentro do contexto de drogas essa conduta tenha sido praticada, por falta de previsão legal expressa, veículo automotor e motocicleta não estão amparados aqui no artigo 39. Não podemos fazer uma interpretação extensiva, porque ela é muito mais gravosa. Estamos, em verdade, se nós pudéssemos realizar uma interpretação extensiva, criando novos tipos penais incriminadores, na medida em que o artigo 39, ele não prevê, né, a conduta de pilotar moto ou dirigir veículo. Então, muita atenção nesse único detalhe que é o que cai em prova quando é cobrado. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Eu estou aqui para te convidar para fazer nossa isolada das legislações extravagantes com a nossa grande professora aqui, professora Laila, professora do LAC Concursos. Seja muito bem-vinda, professora aqui do LAC. A professora está atualizando todas as legislações extravagantes. Ela tem uma agenda regular aqui no LAC Concursos. Então, se você aí se interessou, você quer fazer as legislações extravagantes com a professora Laila, são diversas leis, todas as legislações extravagantes, a professora está gravando continuamente aqui no LAC Concursos. É o seguinte, olha só, apenas R$50 você terá direito a todas as legislações extravagantes da professora Laila, por um prazo de acesso por 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Detalhe, durante esse período, todas as atualizações do site da professora Laila você terá direito aí a custo zero, mas dentro do prazo de 60 dias, ok? Bacana, então convido vocês a conhecerem o LAC Concursos, um site de videoaulas aí 100% focado para concursos, ok? Espero vocês, eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, fui, tchau! Clique, claque.